Liberdade, igualdade e solidariedade. Esses são alguns dos valores presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 70 anos após ser criada, será que esses ideais fazem realmente parte da nossa vida? Sobre isso, eu converso com o professor Clodoaldo Cardoso e já te repasso essa pergunta, professor. Realmente esses ideais fazem parte da nossa vida hoje? Eles fazem parte na vida de muita gente. Muitas pessoas adotaram esses valores mais universais como princípios éticos pessoais, né? E, porém, nem todos estão nessa linha, né? E muitas vezes a própria sociedade tem estruturas que levam a comportamentos contrários aos direitos humanos. Qual que é a situação dos direitos humanos hoje no Brasil? Há uma crise nos direitos humanos brasileiros? Há uma crise séria. Quer dizer, nós tivemos nos últimos 30 anos um avanço na conquista de direitos no Brasil, principalmente no campo social, né? São chamados direitos sociais, econômicos, culturais, né? E houve, nos últimos anos, no mundo, e chegou no Brasil, uma onda conservadora que tem uma interpretação errada dos direitos humanos, uma interpretação distorcida dos direitos humanos, né? Tentando resolver as questões sociais, as questões políticas, apenas num cálculo matemático, num cálculo de lucro, num cálculo puramente econômico. E aí, se você dá uma solução econômica para um problema social, você sacrifica um valor social. É a mesma coisa um pai de família que chegar em casa e falar assim, ó, diminuiu o meu salário, eu vou matar um filho. Para todo mundo poder comer, continuar comendo aqui, eu mato um filho. Quer dizer, não é bem assim, né? Há valores universais e humanos que têm que ser tratados numa outra dimensão. As pessoas às vezes se confundem até nesse conceito dos direitos humanos, o que são os direitos humanos. Por que há essa confusão ainda hoje? Primeiramente, os direitos humanos, eles merecem e precisam ser conhecidos. Como se conhece os direitos humanos? Ou você tem uma educação que vai ensinando desde pequeno para as crianças o que é o respeito ao outro, o que é respeitar o outro na sua diversidade, o que é uma ação de solidariedade, o que é ter sensibilidade ao sofrimento alheio. E mais tarde em outras questões, até chegar nas questões ambientais, ou se faz pela escola, ou se faz pelos meios de comunicação, ou outra pela arte. Porém, no Brasil, nos últimos 30 anos, esses canais de educação, eles ocultaram essa questão de direitos humanos. Ocultaram, e não só ocultaram, mas distorceram essa questão, dizendo que direitos humanos é para bandido, alguma coisa assim. Direitos humanos são direitos básicos, são valores éticos básicos para garantir a dignidade do ser humano. São direitos muito claros, muito simples. O direito à saúde, o direito a ter um hospital, acesso ao hospital, o direito a ter uma moradia digna, o direito a ter uma educação de qualidade gratuita. Então, são questões muito simples, né? Que esses são os direitos humanos, né? Que sem eles, nós desumaniza a nossa vida, né? Então, essa questão que tem que ser colocada para a sociedade. O senhor é coordenador do Observatório da Unesp de Educação em Direitos Humanos. Qual é a função desse observatório e como que ele dialoga com essa função de passar, de aproximar a sociedade desses direitos humanos, né? A nossa grande finalidade é proporcionar a reflexão, a discussão e a vivência desses valores. E o observatório ele trabalha principalmente em duas frentes. Uma frente dentro da universidade, tentando mostrar a importância dos valores ético-políticos na formação
de cada área profissional, né? E trabalhamos também com a comunidade, com crianças, principalmente crianças de 2 a 6 anos, né? Então, nossa pesquisa e nosso trabalho, juntamente com a Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria Municipal de Educação, é um trabalho que nós fazemos há 10 anos, onde há cursos para professores, oficinas, orientações em escolas, né? Atividade com crianças, e que possa, desde da infância, da primeira infância, já começar a perceber a importância do respeito ao outro, por exemplo. Professor, voltando um pouquinho ao assunto da nossa entrevista, né, que são 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que contexto ela foi criada? Ela foi criada em 1948, né? Esse documento, essa Declaração Universal, é um conjunto de valores éticos, políticos. Ele surge a partir de uma demanda internacional, isto é, das grandes atrocidades, do grande sofrimento que houve na Primeira e Segunda Guerra Mundial. A Primeira e Segunda Guerra Mundiais provocaram uma das maiores atrocidades de sofrimento humano possível, que começa com o extermínio de populações, começa com o desrespeito profundo às mulheres, em estupros coletivos, e termina com a bomba atômica arrasando 120 mil pessoas em poucos minutos. Essas atrocidades disseram ao ser humano: nós temos que dar um basta. Se nós queremos um futuro, nós temos que ter valores comuns. E aí se pensou nesse conjunto de valores que nós chamamos de Declaração Universal dos Direitos do Ser Humano. Porém, essa declaração ela surge num contexto de luta política, luta econômica, então tem contradições, né? Elas não são um conjunto de leis sagradas, de leis absolutas que estão... Elas nem são leis, na verdade. São leis humanas. Por isso a necessidade de protegê-las, de promovê-las, de vivenciá-las a cada dia. Entende? E ela vai ganhando novos significados, né? Novos significados dependendo do local e do tempo em que nós estamos vivendo. É possível dizer que muita coisa saiu do papel, a gente já tinha comentado desses valores, mas muita coisa saiu do papel ou ainda continua sendo um documento? Nós temos uma ideia de que a história da humanidade é unívoca. É uma ideia histórica de visão dos nossos professores clássicos, né? Que há uma humanidade só, há uma história só. Não há. A humanidade é múltipla, a história tem muitos caminhos, no mesmo tempo que uma parte avança, outra parte está retrocedendo nos direitos humanos, ao mesmo tempo que aqui combate a barbárie, lá a barbárie aparece. Mas no cômputo geral, nós podemos destacar algumas conquistas, né? Criou-se um sistema internacional de julgamento de crimes de guerra. Nós tivemos o fim do apartheid na África, né? Nós tivemos o processo de libertação das colônias africanas, né? E no Brasil, nos últimos 30 anos, nós tivemos uma Constituição de 88, que ainda vigora, que estão querendo mexer nela, mas ela vigora ainda como uma Constituição que proporciona a dignidade humana, a cidadania. E os movimentos sociais, o movimento negro, ele ganhou força. Então nós temos muitos documentos internacionais das mulheres, dos negros, dos jovens. Então, e temos no Brasil Estatuto do Idoso, nunca se falava em inclusão, hoje nós falamos em inclusão. Nunca se falava em pluralidade de orientações sexuais, hoje está se falando. Nós temos uma série de documentos
que na luta ele vai para a prática. Os documentos são mais avançados sempre que a prática. E é importante que eles sejam, porque eles são educacionais também. Eles que promovem, eles não dão força para a luta. Então eles são fruto da luta, mas na hora que você redige um documento, uma lei, ela tem como ponto de esperança lá na frente, né, de concretização. Então há mudanças. E há também muitos retrocessos, guerra na Síria, a guerra na África, os refugiados ambientais. Agora nós temos aí no sul, no México, uma multidão de famintos tentando entrar nos Estados Unidos. São holocaustos contemporâneos, né? Então, essa é a nossa realidade. Tá certo então, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Nesp Notícias e por nos ajudar a entender como os direitos humanos estão próximos, fazem parte da vida de todos nós. Eu que agradeço por mais essa oportunidade da TV Unesp.